Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar. É uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Hoje estamos a falar de fiscalidade. Três conhecidos fiscalistas e um advogado. João Teves, diretor da revista Advocados, e Rogério Fernandes Ferreira, João Espanha e também Tiago Caiado Herrero. Tiago, vamos focar numa questão que tem a ver com o mix de impostos e as formas como qualquer Estado legitimamente pode ir recolher essa receita fiscal. Há pouco falávamos desta questão. O imobiliário é algo que muitas vezes é apontado como estando parcialmente fora deste âmbito, e depois há claramente aquela questão sempre muito apontada entre a tributação de rendimentos de capitais, que, sobretudo do ponto ideológico, mais à esquerda muitas vozes apontam como não sendo suficientemente tributada, e depois os rendimentos de trabalho que são fortemente tributados. Como é que este mix deveria ser feito da melhor forma? Eu acho que é necessário ter algum cuidado e ser pragmático. Os capitais são extraordinariamente móveis e as pessoas são extraordinariamente móveis. Por isso, a tributação do capital e, por exemplo, para mim, este aumento da tributação sobre os juros, que são as pequenas poupanças e as pessoas que têm pouco dinheiro, que investem nesse instrumento, que passou de 20% para 21,5%, depois para 25%, que é um aumento de imposto de 25%, de 20% para 25% em 2 anos, não faz sentido nenhum. Aliás, porque, por exemplo, nós não vamos ter provavelmente reformas quando nos reformarmos. Por isso, quem estava a forrar, a poupar, é penalizado por estar a tentar garantir o seu futuro. E é penalizado porque, ainda por cima, ao poupar, estava a financiar a economia e a permitir que ela cresça através do que deposita nos bancos, que pode ser emprestado às empresas e para o crescimento económico. Por isso aí é uma coisa que não faz muito sentido. Por outro lado, a tributação em sede de IRS em Portugal, eu acho que nós já ultrapassámos todos os limites do que é admissível. Acho que, quer dizer, se eu me sentisse como um pato, acho que já me tiraram as penas todas e agora já me estou a tirar a pele, não é? Já não sei o que é que há mais para tirar. Por isso, nós chegamos a uma intensidade de tributação que é inadmissível. E o que acontece é que as pessoas mais qualificadas, e todos nós temos colegas, amigos, filhos e o que é que seja, estão a sair de Portugal e estão a ir trabalhar para a Espanha, estão a ir trabalhar para Londres, estão a trabalhar para Nova Iorque, estão a ir trabalhar para o Brasil, estão a ir trabalhar para qualquer sítio que não seja cá. Isso é uma forma de um particular fazer planeamento fiscal. É a forma de planeamento fiscal. Costuma-se fazer o planeamento fiscal dando com os pés no país, quer dizer, e fugindo de cá. Um grande problema é que os países desenvolvem-se com base na sua massa cerebral, não com base nos cérebros, e quem tem cérebro foge de cá. E isso é um grande problema. Por isso nós não podemos tributar tão intensamente como tributamos o trabalho cá. Aliás, porque desestimulamos as pessoas de quererem trabalhar mais e quererem produzir mais. Eu acho que se eles continuam assim, qualquer dia podem transferir diretamente das empresas o salário para o Estado, em vez de transferirem para o trabalhador, porque já estamos a chegar a ultrapassar todos os níveis. É interessante saber que num estudo da OCDE revelava que Portugal estava a 185% há um ano e tal de esforço fiscal relativamente à média comunitária. Isto é, o rendimento com que nós ficamos depois dos impostos é 85% mais pesado que a média da União Europeia. Com os aumentos que foram feitos, entretanto, se calhar já é 100%, o que revela o desequilíbrio que há. Por outro lado, nós temos também nas empresas e nas PMEs a mesma coisa. Nós temos tributação da despesa, temos uma tributação muito intensa das PMEs e as PMEs representam 90% a 95% do emprego. E também aqui reduzimos e destruímos competitividade. Por outro lado, se relacionarmos isto com os impostos como sobre o consumo, nós já temos impostos elevadíssimos sobre tudo, quer dizer, porque quando nós vamos comprar uma salada ou um frango semi-cozido a um supermercado ou vamos comprar qualquer coisa desse género e pagamos uma taxa de 23% de IVA, isto basicamente é uma espécie de sinal exterior de riqueza trazer um franguinho connosco. Ora, é das coisas mais baratas que há no mercado, por isso eu não me lembro já de algum imposto que nós tínhamos baixo cá em Portugal. E se lembrar, melhor é não dizer, Tiago, só falta a emissão de CO2, não é? Quando nós inspiramos, depois quando expiramos, passarem-nos a tributar a emissão de CO2, nossa, já pagamos no automóvel, não é? Só falta pagarmos a emissão de CO2 que produzimos. Assim não conseguimos realmente atrair investimento e manter cá as pessoas, não é? Não é possível. É preciso criar uma lógica de premiar
quem mais trabalha, quem mais se esforça, quem mais investe, as empresas que criam mais emprego, que criam mais riqueza, que desenvolvem mais ideias, desburocratizar, simplificar, fazer uma coisa tão simples para criar riqueza como nós não temos que autorizar e licenciar as empresas antes delas existirem. Fiscalizamos, como na Áustria e numa data de países, depois delas estarem constituídas. Quer dizer, temos que criar incentivos às pessoas trabalharem. Não é com o machado e com o pau, que é, trabalhas mais, então toma, mais uma pancadinha nas costas. Por outro lado, quem não paga imposto cá em Portugal, e o Rogério sabe a solução, e o João, e toda a gente sabe, nas microempresas é criar um sistema de forfait, quer dizer, com o restaurante tem 10 mesas, pronto, pagam um determinado imposto mensalmente pelas 10 mesas que têm, ou anualmente, quer dizer, o taxista a mesma coisa, o não sei quê. Não podemos dizer à administração fiscal que vai inspecionar as centenas de milhares de microempresas que existem cá, a não ser que eles fossem o super-homem, voavam de uma para outra sucessivamente, muito rapidamente, não é possível. Ou então o custo de verificar essa mesma tributação seria maior do que a própria receita. Exatamente, mas há mecanismos facílimos de aplicar que eu não percebo porque é que não são introduzidos cá em Portugal e que criavam uma equidade fiscal muito maior, resolviam outro problema, que é a economia paralela, ao competir com a economia que paga impostos, desvirtua a concorrência, porque uns pagam impostos e muito intensos e os outros não, e por isso não são os melhores, muitas vezes, que conseguem fazer os melhores preços, são aqueles que não pagam impostos. E por isso essas empresas mais competentes muitas vezes não crescem porque têm uma concorrência desleal. Por isso, eu acho que isto não é... O ex-secretário de Estado está ali, mas eu não percebo porque é que não tomam estas decisões, porque os relatórios internacionais, isto está tudo feito. Rogério, quer pegar na deixa? Continuamos com o acento tónico em que a fiscalidade vai resolver os problemas todos do país, o que não é materialmente possível, nem sequer é o remédio sacrossanto para resolver o problema da competitividade do país. É evidente que se podem fazer várias coisas. Estou de acordo com algumas das críticas que aqui foram feitas. Este mix que se fala entre o capital e o trabalho, de facto há outros países que têm uma tributação, eu diria, mais favorável, se quiserem, menos forte para rendimentos de mais-valias e rendimentos de capitais. É óbvio que Portugal não está sozinho, é uma economia periférica, no mundo globalizado, e é óbvio que tem que ter isso em conta. Há várias soluções que se vão pensando e que se vão introduzindo, mas que não são fáceis também de concretizar, e principalmente no momento do programa de ajustamento económico-financeiro que estamos a viver, como é óbvio. Eu se quer que lhe diga, estou muito mais preocupado com o mix impostos diretos ou impostos indiretos, que acho que aí é que está a regressividade do sistema fiscal português, ou seja, nós temos cerca de 1/5 de impostos, 20% de impostos diretos e o restante são outros impostos. Portanto, aí é que está a injustiça do sistema fiscal português, que é o que não acontece nos outros países e nomeadamente nos países europeus. E o que temos vindo a fazer é, pura e simplesmente, aumentar as taxas do IVA, mas provavelmente vamos criar outros impostos sobre consumo específicos. Qualquer dia temos, de facto, os impostos sobre sacos de plástico, sobre refrigerantes, de novo o imposto sobre o café. Porquê? Porque temos um problema complicadíssimo para resolver, que é o déficit orçamental e estes compromissos que assumimos e que é preciso cumprir efetivamente, sob pena de, quer dizer, Portugal deixar de ser um país credível. Portanto, é óbvio que não há soluções mágicas, mas que estas soluções têm consequências. Quer dizer, nós não podemos, de repente, tornar o país num paraíso fiscal. Os impostos são receita fiscal para ocorrer a despesas públicas e, em última instância, para satisfazer necessidades públicas. Portanto, e o objetivo principal do imposto é a obtenção de receita, não é criar... A justiça fiscal é um objetivo, digamos, extrafiscal, extrafinanceiro. Portanto, não é o principal objetivo. Portanto, eu só queria deixar aqui um pouco a nota de que não é através da fiscalidade que se resolvem todos os problemas do país. Há outras soluções que podemos copiar dos outros países.
há coisas tão interessantes que se foram fazendo dos outros países. Agora, de repente, lembrei-me de uma coisa que fez, aliás, de uma medida que foi adotada pelo ministro Paulon em França, que é o cheque CESU, por exemplo. Nós todos, para dar aqui um exemplo que as pessoas em casa compreendam, nós todos temos imensa dificuldade em cumprir as nossas obrigações tributárias. Por exemplo, para fazer a retenção na fonte da nossa mulher a dias, entregar o imposto, etc. O Estado francês resolveu isso através do cheque. Ou seja, passou esse encargo aos bancos e às seguradoras. E, quer dizer, as pessoas deixaram de ter esse problema e, digamos, os resultados dessa medida são excelentes porque não só permitiram que, digamos, os pequenos serviços passassem a ser tributados, como principalmente permitiram a legalização de uma série de imigrantes em França que estavam pura e simplesmente fora do sistema. E, portanto, indo aqui ao encontro do que foi dito, também há medidas simples como esta que fazem com que as pessoas reentrem no sistema. Mas, voltando um bocadinho à base, não julgo que seja a fiscalidade, digamos, o remédio sacrossanto que venha a resolver os problemas da competitividade da economia portuguesa. Agora, não quer dizer que não possa ajudar, não é? Porque não aproveitarmos alguns regimes económicos suspensivos no âmbito de impostos aduaneiros para concorrermos com outros portos no norte da Europa que ainda por cima estão congestionados. Porque não fazer uma ligação destes regimes, digamos, aos portos de águas profundas que nós temos, em Lisboa, em Setúbal, em Leixões? Porque não sermos, de facto, uma plataforma de investimento, digamos, e de ligação do Brasil, da China e da Índia com os nossos países africanos? Portanto, há várias coisas que se podem pensar, mas que não são necessariamente soluções fiscais. Acho que até não são principalmente soluções fiscais. E há uma delas, e que foi também apontada por Barack Obama nesta campanha que está a decorrer, que tem que ver com um melhor regime fiscal para empresas que garantam a criação de emprego. Dentro daquilo que é a utilização do regime fiscal para estimular o crescimento e para estimular, neste caso, o desemprego, e esta semana acabámos por ter a notícia de que o desemprego em Portugal atingiu o valor mais alto de sempre. Faz sentido que um Estado olhe para o seu sistema empresarial e para os empresários e compense de forma fiscal, por exemplo, a criação de mais riqueza, mais emprego e de mais lucros, porque existe sempre um bocadinho a ideia de que quanto mais lucros a empresa tem, mais deve ser penalizada. Sim, isso não é algo que me pareça correto. Agora, nós temos experiência nessa matéria. Existe o colégio, já há uma série de tempo, existe um benefício fiscal específico que se aplica apenas nos casos em que há a criação de emprego jovem e essa criação não beneficia, se não estou em erro, de isenção a nível de segurança social. E é efetiva essa solução, João? Eu não tenho notícia disso, sinceramente. Ou seja, isto é, e eu acho que já tive a oportunidade de dizer isto, o emprego cria-se quando há trabalho. As empresas, e aí dou toda a razão ao Rogério, quer dizer, a fiscalidade é um meio entre muitos, mas ninguém cria emprego por decreto e também ninguém cria emprego através da criação de benefícios fiscais. É claro que dá uma ajuda. É verdade que há algumas empresas multinacionais que se vieram instalar em Portugal porque, num primeiro momento, até dá jeito a obter aquele benefício fiscal, mas a verdadeira razão pela qual elas vêm é porque Portugal, neste momento, tem uma coisa que é muito simpática e que, infelizmente, é verdadeira. Temos bons cérebros, como disse o Tiago, a baixos salários. E é por isso que algumas coisas, capital intensivo, designadamente centros de serviços partilhados, etc., começam-se a vir para Portugal, mas não vêm para Portugal por terem benefícios fiscais. Vêm para Portugal porque temos pessoas muito qualificadas que ganham muito mal. E, portanto, isso dá lucro. Resumindo e concatenando, de facto, a fiscalidade não é o instrumento que resolve nada. Pode ajudar a resolver. De facto, nesta altura do campeonato, estando nós em pleno exame da Troika, há muitas medidas que gostaríamos de introduzir, ou pelo menos os que estão sentados a esta mesa gostariam de ver introduzidas, dificilmente o serão, porque a pressão do lado da Receita é enorme. Há algumas coisas que, como o Rogério referiu, fazem sentido. O Tiago referiu a questão também de, eventualmente, para as microempresas criarmos um regime de tributação pelo rendimento normal e não pelo rendimento real, o que faria com que a administração tributária ficasse muito mais folgada para fazer inspeção a sério onde ela é necessária. E isso era uma das coisas da reforma do professor Teixeira Ribeiro que poderia, eventualmente, pensar-se em recuperar, não da forma desastrada que se fez com o regime simplificado. Mas, insisto, não é este momento... Não são os impostos decisivos para essa questão. Eu sei que estamos em cima do tempo, só eu queria puxar a Zona Franca da Madeira, mas é tarde.
Mas certamente fica para uma próxima oportunidade. Obrigado. Neste Direito a Falar temos, obviamente, também notícias importantes, obviamente, do mundo dos advogados e do mundo da legislação e do mundo dos advogados, como dizia. O sistema judicial é uma das instituições em que os portugueses menos confiam. A conclusão é do estudo Marcas de Confiança das Seleções do Reader's Digest, agora divulgado. Para o sócio da BMA, Paulo Monteverde, este resultado não surpreende, criticando principalmente a incapacidade absoluta dos sucessivos governos em produzir legislação processual adequada à administração da justiça. A ESR Advogados vai realizar uma conferência internacional sobre a nova lei da arbitragem no próximo dia 12 de março, com a presença de alguns dos maiores especialistas internacionais nesta matéria. Gonzalo Stampa, advogado e professor na Universidade Complutense de Madrid, e também Francisco Mucci, advogado e professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro, são alguns dos nomes que constam do painel de oradores. A terminar, dou-lhe ainda conta de que o associado coordenador da Vieira de Almeida e Associados, Hugo Moreno, foi eleito advogado do ano na área de prática de mercado de capitais na edição de 2012 dos International Law Office Client Choice Awards. Hugo Moreno Santos é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sendo ainda mestre em Direito pela mesma instituição. E antes de terminar, o Direito a Falar é a altura para falarmos de um livro que o João Teves sempre nos traz todas as semanas, não é, João? É verdade. E esta semana, como temos aqui muitos fiscalistas, enfim, trouxe um livro que tem alguma coisa a ver com dinheiro. Money and Beauty, Bankers Botticelli and the Bonfire of the Vanities. É um livro, no fundo é um catálogo de uma exposição que teve em Florença, no Palácio Strozzi, e que nos conta, no fundo, o início da banca moderna. Nós sabemos que durante muitos anos emprestar dinheiro esteve sempre reservado aos judeus, por uma questão religiosa, e nesta exposição vemos como, seja através dos futuros, seja através das letras, tudo começou nos 400, a banca, efetivamente, a banca moderna a florescer em Florença. É um catálogo lindíssimo. Depois, como é que isso se mescla com a beleza da pintura, com Botticelli, com o Fra Domenico Savonarola, que andou, como diz aí, a queimar tudo na Piazza della Signoria, todas as vaidades, até ele próprio, depois mais tarde, ser queimado. É também o regresso das vaidades por estes dias ao setor financeiro, uma obra essencial também para percebermos um pouco o estado do setor financeiro. Foram convidados desta edição do Direito a Falar João Espanha, também Tiago Caiado Guerreiro e Rogério Fernandes Ferreira, e obviamente sempre com o comentário habitual de João Teves, diretor da revista Advocados. Foi um prazer estar consigo nesta edição de Direito a Falar, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.